Muito boa tarde, muito bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral de Educação. O webinar de hoje tem por tema a educação artística, mais concretamente o Programa de Educação Estética e Artística da Direção-Geral de Educação. É um programa que tem por objetivo dar formação a educadores de infância e professores de primeiro ciclo em várias áreas da educação artística, o teatro, a dança, a expressão plástica, a música, e vamos ter connosco a doutora Elisa Marques, coordenadora do programa, que nos vai dar o enquadramento geral da atividade. Depois, alguns formadores irão também esclarecer algumas das suas técnicas e do seu trabalho com professores e educadores, nomeadamente na área do teatro, da dança e da música. Muito obrigada, Dr. Paulo Fonseca. Irei então especificar e explicar um pouco mais em detalhe os pressupostos e objetivos do Programa de Educação Estética e Artística. Programa este que visa implementar uma estratégia integrada, uma estratégia a nível nacional na área da dança, da música, do teatro e da expressão plástica. Antes de continuar esta explicação, eu gostaria de dizer que no contexto deste programa a arte é vista como uma forma de conhecimento, daí que ela é portadora de saberes específicos que podem ser ensinados e aprendidos. O programa tenta, então, como estratégia principal, implementar a nível nacional a formação para educadores de infância e professores do primeiro ciclo. Isto numa primeira fase, porque não podemos abranger os contextos nem todos os públicos em simultâneo, e numa segunda fase será estendida a outros destinatários. Portanto, a ideia desta formação vai conjugar-se e articular-se com as parcerias que nós temos incentivado com as instituições culturais. E quando falo em instituições culturais, estou a falar em museus, teatros, academias, portanto, vários contextos educativos e culturais, para que, no fundo, no contexto escolar, as crianças apreendam estas linguagens e, nos contextos culturais, elas as possam aplicar, elas as possam vivenciar através de universos vários, universos coreográficos, visuais, pictóricos, entre outros. Daí que, então, e um pouco em síntese, este programa, num primeiro eixo, chamar-lhe-ei a formalização das parcerias, isto é, aqueles contratos entre aspas, que nós, Ministério da Educação e Ciência, fazemos com as diversas instituições culturais. Portanto, esta parceria não envolve dinheiro, portanto, envolve recursos humanos e técnicos, ou seja, cada um dá aquilo que pode e aquilo que tem para dar. Um outro eixo do programa tem a ver com a investigação. Nós sabemos que em Portugal há muito pouca investigação que avalie e produza conhecimento sobre os efeitos destas áreas na aprendizagem das crianças e sobre, no fundo, o modo como elas desenvolvem os processos de criação das crianças. Daí que nós tentamos sempre que os educadores e os professores abrangidos pelo programa identifiquem e inventariem problemáticas que sejam pertinentes para ser investigadas, isto é, uma maneira de podermos melhorar as práticas do cotidiano educativo. Um outro eixo deste programa tem a ver com a produção de materiais pedagógicos. Portanto, nós queremos que estes materiais sejam a partir da prática dos contextos de trabalho. Portanto, o professor e as suas crianças vão experimentando e vão trabalhando estas áreas e daí possam ser retirados materiais pertinentes também para partilhar com os colegas, por exemplo, que ainda não estão abrangidos pelo programa. Um outro eixo tem a ver com as metas curriculares, portanto,
as metas que identificaram os conteúdos que se deve trabalhar, que se devem trabalhar nestas áreas e, portanto, os conhecimentos essenciais que nós devemos disponibilizar e devemos colocar em ação para com as nossas crianças. Portanto, dizer, abrindo aqui um parênteses, que as metas se revelaram um fator fundamental para o desenvolvimento destas áreas em contexto escolar. Relativamente a um último eixo que é, e agora especificando aqui um pouco mais, explicando um pouco mais o que é a formação em contexto de trabalho, portanto, esta formação que nós, Ministério da Educação e Ciência, tentamos disponibilizar aos nossos docentes, tem a ver com um modelo que é chamado de formação em contexto de trabalho, que tem uma parte presencial, e uma parte em contexto, portanto, trabalho em contexto, que dura um ano inteiro. Ora, a ideia desta formação, eu costumo por graça dizer que não é, que é um modelo simples, mas não simplista. A formação está baseada num modelo que é extremamente flexível, portanto, sabemos onde queremos ir, sabemos quais são os nossos objetivos e depois o professor ou o educador traça o seu próprio itinerário formativo. Portanto, eu se calhar passava a mostrar aqui um diapositivo que pode ajudar a clarificar este modelo de formação. Portanto, só mais um bocadinho. Portanto, o modelo de formação delineado pelo programa tem a ver, portanto, no contexto destas 4 áreas, portanto, da educação e expressão musical, da educação e expressão plástica, do movimento de drama, teatro e da dança. Portanto, nós, com estas 4 áreas, pretendemos trabalhar os conceitos essenciais de cada uma delas, mas sempre na tripla dimensão da fruição-contemplação, da reflexão-interpretação e da experimentação-criação. Ou seja, nós queremos com este modelo que não se incentive tanto as questões do fazer musical, do fazer plástico, mas sim queremos criar e desenvolver capacidades nas crianças de reflexão crítica. Portanto, a ideia é que, para produzir algo, é preciso refletir e queremos alargar os universos culturais através das instituições culturais que estão aliadas a este programa e que fazem parte da estratégia fundamental da articulação aqui do contexto educativo, do contexto escolar com o contexto cultural. Portanto, a ideia é o trabalho por conceitos, nas 4 áreas. Conceitos estes que vão articular-se em termos da arte, mas também em termos das outras áreas curriculares. Daí que seja um modelo integrado, portanto, ponto de partida são os conceitos, o ponto de chegada são levar, a ideia de levar as crianças a fruir uma obra de arte, a fruir uma imagem, uma peça musical, uma peça de teatro, um universo coreográfico, portanto, a ideia de criar bons usufruidores culturais. Mas só se criam bons usufruidores culturais quando neste caso, as crianças dominam uma linguagem básica, portanto, a linguagem que cada uma destas áreas tem, que é portadora, que é portadora. Portanto, a ideia, por exemplo, na área, e vou passar outro diapositivo, se passarmos aqui para a área da expressão, educação e expressão plástica, vamos ver como é que funciona este modelo.
Portanto, vamos pegar na fruição, contemplação, na reflexão, interpretação e na experimentação, criação. Por exemplo, a ideia é colocarmos as crianças a olhar para ver melhor, a tentar organizar melhor o ver, porque ver e pensar são entidades interdependentes, mas através do modelo comparativo. Portanto, nós ensinamos as nossas crianças a olhar para ver melhor, mas através da distinção de diferentes obras, diferentes imagens, através do modelo comparativo que identifica as semelhanças e as diferenças entre elas. Portanto, esse diálogo, o modelo comparativo, vai levar a que as crianças treinem a atenção, a descrição, processos estes que vão ser fundamentais na abordagem até das outras áreas curriculares. Portanto, a criança vê, olha, interpreta o que vê, reflete sobre o que vê, e experimenta criar ou experimenta produzir. A ideia não é trabalhar temáticas, mas sim trabalhar conceitos. Portanto, uma criança pode experimentar o conceito de ritmo, pode escolher a temática que quiser. Portanto, a ideia de dar liberdade à criança, mas uma liberdade fundamentada e uma liberdade que a criança já sabe. Portanto, quando vê uma folha em branco, ela sabe, não vai ficar com medo da folha em branco, mas sim já tem o seu imaginário povoado de diferentes referentes e não vai ter medo de experimentar aquele conceito. A ideia de dizer também que na área das artes plásticas, para além do diálogo e do experimentar, entre o diálogo e o experimentar, criar, está uma série de estratégias que são fundamentais e que são estratégias mediadoras do olhar e do fazer. E, portanto, julgo que na área das artes plásticas há uma viragem em termos daquilo que hoje se faz, ainda se faz nos contextos escolares. Portanto, a ideia é fazer perceber que estas áreas não podem ser trabalhadas só de uma forma ilustrativa. Elas têm de ser trabalhadas de acordo com a linguagem que encerram. A título de exemplo daquilo que acabei de dizer, posso mostrar este trabalho de um grupo de crianças. Portanto, estas crianças tiveram a observar quadros da Salete Tavares e, portanto, estivemos a olhar, a observar e, entretanto, fomos trabalhar as questões da poesia visual. Ora, estas crianças pegaram em folhas de papel, fizeram barcos a partir dos poemas da Salete Tavares e trabalharam as questões da linha, do retrato, do autorretrato, o que ninguém dirá que está trabalhado aqui nesta produção que vem, mas na realidade todo o processo de mediação e das atividades que houve entre o trabalho entre o ver os quadros ou as obras neste caso e a experimentação plástica, que neste caso é uma assemblagem, as crianças tiveram tempo de sistematizar aquilo que viram e aquilo que aprenderam. Portanto, a ideia na área da expressão plástica é realmente não enfatizar as técnicas apenas, mas sim outros saberes que vão levar a técnicas melhores. Já agora aproveito para relembrar aqui o pintor Amadeu Sousa Cardoso, que dizia que não é por falta de técnica que alguém deixa de ser artista, mas sim por falta de ideias. Por outro lado, e para concluir, relativamente à filosofia de intervenção do programa, eu diria que gostávamos de trabalhar o máximo na escola para que se desfizessem alguns mitos acerca das questões da educação artística. E um dos mitos que existe é que a criança é criativa por natureza e que não é preciso ela aprender nada. E é óbvio
óbvio que a criança precisa de alargar os seus universos visuais, porque com uma cultura pobre, uma criança não pode ter abordagens muito ricas, muito imaginativas. A outra ideia é que os gostos não se discutem. Isto parece-me um mito que atravessa a escola e atravessa a sociedade em geral. E a ideia que nós temos no programa é que os gostos discutem-se sim, não para sermos intolerantes, mas para sermos o mais tolerantes possíveis. Ou seja, a ideia é que quando discutimos os gostos, estamos a tentar inventariar um conjunto de pressupostos, um conjunto de ideias que nos vão permitir uma análise mais fundamentada da realidade da arte e da realidade da vida. Gostava de referir, por último, um outro mito que existe, que é uma confusão entre a expressividade, a espontaneidade, a fantasia e a criatividade. Portanto, há muita confusão acerca destes processos e muitas vezes pensa-se que não é preciso trabalhar para ser criativo. E quer na área das artes ou noutras áreas do saber, é preciso muito trabalho para chegar a ser criativo. E, portanto, estas áreas têm de começar a ser trabalhadas desde muito cedo para que as crianças, quando chegarem ao final do 4º ano, consigam, portanto, ter um repertório de conhecimentos que as levem e que as ajudem a ser mais criativas ao longo da sua vida. Antes de terminar, gostava de dizer que este programa tem o apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian e gostava também muito de agradecer a todos os parceiros que connosco colaboram, são muitos por este país. Também agradecer aos diretores de agrupamentos de escolas, que sem eles seria quase impossível este trabalho, aos diretores de centros de formação e a todos os parceiros e a todas as crianças, porque é por elas que nós estamos aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Elisa Marques, pela apresentação do Programa de Educação Estética e Artística. Como foi dito, o programa tem intervenção em 4 áreas artísticas: o teatro, a música, a dança e as artes plásticas. E vamos ter connosco agora o formador da área do teatro, com uma perspectiva também sobre a área da dança, o Jaime Soares, e que nos vai passar a apresentar o tipo de trabalho que é desenvolvido com educadores e professores de primeiro ciclo na formação daquelas áreas. Muito obrigado, Dr. Paulo Fonseca. Bom, em relação à área do teatro, há 3 ou 4 questões que são essenciais e que passam por uma ideia central de todo o programa e, essencialmente, da formação a nível de teatro, que é partirmos sempre de um conceito que é de intencionalidade, de estarmos sempre muito conscientes do que é que queremos fazer, para quê e porquê que o fazemos. O grande problema do teatro, ao nível, em contexto escolar, tem sido, ao longo dos anos, uma tradição que se foi enraizando de que o teatro é uma atividade lúdica que se faz em determinadas alturas do ano e que se faz à pressa e, de certa forma, mal preparada. E a nossa ideia é realmente partir do teatro com uma linguagem artística própria, com uma gramática específica e com códigos de leitura muito próprios. Esses códigos são a aprendizagem através dos conceitos, os conceitos essenciais, que passam pela noção de cena, de contracena, de personagem, de utilização da voz, de respiração e, ao mesmo tempo, passando isto para os meninos, através dos professores. Um outro aspecto que me parece importante é de referir uma ideia de trabalho sistemático ao nível desta área, exatamente para contrariar esta tradição que se vem mantendo de só fazer de vez em quando para festividades, sem que haja um trabalho anual sistemático, com algumas rotinas estabelecidas de aprendizagem dos conceitos. O grande problema que os professores levantam, e aí é uma realidade que eles conhecem em concreto, tem a ver com a falta de tempo para as áreas artísticas. Mas isto é um falso problema, porque, na verdade, se criar este hábito e esta tendência de se fazer com sistematicidade, deixa de haver essa questão do tempo, porque 30 minutos, 40 minutos por semana são suficientes para ir trabalhando estes conceitos. Isto é uma aprendizagem ao longo do tempo.
Não é algo que se faz rapidamente, não se faz de um momento para o outro, não acontece por milagre. Vai-se fazendo aos poucos, por etapas, e é por ter muita consciência dessas etapas que precisamos de dominar os conceitos. Logo à partida também há uma série de ideias que têm que ser postas de lado. É erradicar a ideia de que a arte é só para quem tem jeito, de que o teatro é para os meninos que têm mais jeito. Não. A nível escolar, e estamos a falar de teatro a nível escolar e de educação teatral ao nível da escola, é para toda a gente, tem que ser para toda a gente. Não pode ser só para começarmos a discriminar aqueles que supostamente achamos que têm algum jeito. Todos têm que participar, todos têm possibilidade de desenvolver estas competências, estes conceitos, esta linguagem própria. Porque não estamos a formar artistas, estamos, sobretudo, a criar públicos mais conscientes de uma determinada linguagem artística. E essa é que é a verdadeira intenção do programa. E é por isso que se trabalha através de conceitos e não através de estratégias e metodologias lúdicas de brincadeiras mais ou menos estruturadas. É verdade que se trabalha, e isso é algo que é inevitável nesta área, trabalhamos realmente com jogos dramáticos, com exercícios dramáticos, mas não se esgotando na brincadeira por si. Os jogos e exercícios dramáticos servem para a aprendizagem de conceitos, para desenvolver determinadas capacidades, para que os alunos comecem a ganhar consciência, através desses jogos e desses exercícios, de como estes conceitos se interpenetram, são na base a estrutura da linguagem artística, e é exatamente porque estes conceitos são interdependentes e transversais que podemos realmente falar deste conceito de transversalidade que foi referido como ideia-chave do programa. Eu vou tentar fazer esta relação neste momento com a dança, embora não seja a minha especialidade, mas como os conceitos da dança estão muito próximos do teatro, a este nível, tentar fazer essa interrelação, essa transversalidade. Um exemplo concreto que eu posso dar é até um exemplo simples de que aconteceu numa formação, em que os professores tinham tido a formação de dança antes da teatro. E a determinada altura eu propus um exercício e um jogo que alguns professores disseram: mas eu já fiz isso. E eu perguntei: mas fizeram? É natural, porque nada disto é novo, estes jogos já existem há muitos anos, são utilizados em vários contextos. E eles perguntaram-me: sim, mas já fizemos isso há 2 semanas na sessão da dança. Pronto, ótimo, ainda bem que fizeram, porque exatamente o que vamos fazer agora é usar o mesmo jogo, a mesma estratégia, mas com objetivos diferentes, porque vamos trabalhar conceitos diferentes. E aqui começamos a operar com os mesmos mecanismos, mas para chegar a objetivos diferentes. E esse foi um bom momento para todos perceberem qual é esta verdadeira transversalidade. Através do mesmo mecanismo, chegar a conceitos diferentes e trabalhar capacidades diferentes. Em relação à dança, eu posso falar assim muito rapidamente dos conceitos que são utilizados, que têm a ver com a metodologia de Rudolf Laban e os 5 conceitos essenciais, que são o corpo, o espaço, o tempo, a dinâmica e a relação. Isto assim dito por alto parecem coisas muito abstratas e vagas, mas na verdade o corpo tem a ver com a diferenciação das partes do corpo, com a utilização do corpo e a consciência diferenciada de cada parte em si. O espaço está relacionado com a movimentação no espaço, seja ele em movimentos que sejam retilíneos ou curvos ou em planos diferentes e em diferentes níveis. A noção de tempo, de ser contínuo, descontínuo, mais rápido, mais lento, quebrado, com fluido, todas estas noções são trabalhadas na formação. A dinâmica, que é um conceito que perpassa por todas as áreas artísticas e passa pela música, pelo teatro e pelas artes plásticas também, que está sobretudo relacionada com a intenção
e com a intensidade e a qualidade dos movimentos, aqui na área da dança. E, por fim, a noção de relação, que é uma noção que é um conceito que também está presente no teatro, na ideia de contracena, na ideia de intencionalidade de ações, e na relação que se estabelece entre o corpo e o espaço, entre o corpo, o espaço e outros corpos, seja uma relação de oposição, de colaboração, de rejeição, de aproximação, que no fundo são as mesmas noções que atravessam o teatro. Porque no teatro tudo isto acontece, embora a forma de execução seja diferente. E aqui é que está a verdadeira transversalidade das artes. Os conceitos acabam por ser os mesmos, só que são trabalhados em termos formais, em termos de gramática e de código específico, de maneira diferente. Muito obrigado, Dr. Jaime Soares, pela explicação sobre a articulação das diferentes áreas no programa, do teatro e da dança, e como é que a transversalidade se opera no âmbito do programa de Educação Estética e Artística. Chegamos agora à vez de mais uma área, a área da música, e para nos explicar como é que funciona a área da música no âmbito do programa de Educação Estética e Artística, temos connosco o Dr. António Rocha, que nos vai dar uma perspectiva do seu trabalho com os educadores e os professores de primeiro ciclo no âmbito do programa. Na área da música, a formação vai ter por base 4 grandes organizadores: a percepção sonora e musical, a interpretação e comunicação, criação e experimentação e a cultura musical nos contextos. Vamos abordar estas 4 áreas com conceitos próprios da música. Quais são esses conceitos? É o timbre. O timbre, para sermos muito breves e muito simples, podemos dizer que é aquilo que diferencia as várias fontes sonoras. Como eu costumo dizer, às crianças é uma espécie de impressão digital. O ritmo, como os meus colegas já falaram, é um conceito transversal. Tem a ver com o tempo, com muitas vezes, a noção até de contrário ao tempo está relacionado com o ritmo. A altura, muitas vezes confundimos com cima e embaixo, o som não tem esta posição, pode ter mais vibrações, menos vibrações, pode ser mais rápido e temos um som agudo, fino, ou uma onda mais longa, que essa amplitude da onda vai dar um som mais grave. Temos a dinâmica. A dinâmica é uma área onde nós trabalhamos sons fortes, fracos, o crescer, o diminuir, o diminuendo, como nós dizemos em música, o termo exato em música é diminuendo. E qualquer obra musical, toda peça musical tem uma forma. Os seus elementos organizam de determinada maneira. Aqui chegamos a um ponto fulcral. É que nós estamos a falar destes 5 conceitos e parece que eles não estão ligados. E, na música, eles existem sempre ligados. Não há forma sem altura, não há ritmo, sem timbres, não há nada disto sem dinâmicas. Ou mesmo uma repetição de uma dinâmica sempre igual ao longo de uma peça. As peças musicais são essa síntese. E é por aí que nós temos que começar. Ao nível da educação pré-escolar e primeiro ciclo, o mais importante para nós é a canção. Não é o único veículo, não é o único tipo musical que nós temos, também temos peças instrumentais, mas com certeza é o mais acessível. Basta nós pensarmos que quando nascemos, ouvimos cantar para nos embalar, para nos acalmar, ou uma pequena cantilena rítmica que nos sossega. Isto persegue-nos toda a nossa vida, desde o nascimento até à nossa morte. Há sempre momentos musicais que muitas vezes são preenchidos por canções. É por isso que isto é tão importante, e é tão importante trabalharmos a canção. E a canção envolve saber cantar. Um problema que nós temos é que muitos dos nossos meninos
fazem jogos prosódicos e dizem a letra, mas não a cantam, não cantam essa letra. É por isso que é importante destrinçar e separar, dizer, estás a falar ou estás a cantar? E exemplificar. Isto é uma parte fundamental desta área da música, dotar os nossos educadores, os nossos professores de primeiro ciclo, de competências para conseguirem separar estes dois modos de utilização da palavra. Mas não só. Temos todos nas atividades musicais podemos envolver o corpo inteiro. Já ouvimos falar da dança e do teatro. A música não é possível interpretar uma peça ou mesmo ouvir. Toda a gente sabe quando ouve uma peça, uma música, muitas vezes bate o pé, a mão. A música tem sempre movimento. Basta pensarmos numa coisa. Nas línguas africanas, que são muitas, normalmente não há uma palavra que separe a música da dança. Normalmente é uma mesma palavra que diz as duas coisas. No grego antigo também era a mesma coisa. E é aí que é a base. Interpretamos peças, canções, os nossos educadores, os nossos professores vão aprender repertório, muitas vezes já têm esse repertório, vamos conseguir reinventar as formas de passar esse material musical. Isto leva-nos a um ponto. Então, os nossos meninos vão ter que saber, em cada atividade que vão ter de música, têm que saber a canção. Não. A canção é um meio, não é um fim. As obras são formas que nós temos de poder abordar os conteúdos musicais e pôr os nossos meninos e meninas a pensar de uma outra maneira sobre a arte. Apropriarem-se dessas artes. É por isso que as separamos nos conceitos, para entendermos. A canção pode ser utilizada dessa maneira para os meninos saberem ou não a canção, mas conseguirem explorar os conceitos. Mas perguntam-me, será que a notação, então, mas não ensinamos a escrever e a ler música? Eu só gostaria que pensassem um pouco. Nós demoramos mais ou menos 5 anos para conseguirmos falar com grande correção. E começamos logo a aprender música pela notação. É como se nós, no momento em que nascemos, alguém nos trazia logo um poema escrito e nos mostrasse. E pela repetição da imagem do poema aprendíamos a falar. Isto não é uma realidade. É deste modo que me parece que a música poderá tornar-se uma prática diária nas nossas escolas, quando os professores diariamente e os nossos educadores diariamente ou regularmente, semanalmente, todas as semanas, podem ter atividades musicais, canções, ou pensar numa canção anteriormente trabalhada e tentar perceber onde é que está a intensidade, foi toda igual, foi diferente, como também pegar nessas canções e recriar. Muitas vezes podemos criar canções com muito poucos sons, com uma grande facilidade. Criar e inventar, como improvisar. Improvisar a partir de qualquer coisa que já conhecemos. A dimensão criativa é muito importante. Isso deve ser, para ser realmente eficaz, temos que utilizar essas atividades de uma forma regular. Penso que ainda há pouco o meu colega Jaime falou dos momentos da preparação de pequenos eventos teatrais ou de dança em alguns momentos do nosso ano letivo. O importante é que quando esses momentos são ricos de vivência pelos nossos meninos, quando os nossos meninos já fazem essas coisas semanalmente, com grande regularidade, e essas festas passam a ser a comemoração desse trabalho semanal, a ser o prémio daquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Quando isso acontecer, quando tivermos a música, as artes, no nosso cotidiano, nós temos verdadeiramente educação artística. Muito obrigado, Dr. António Rocha, pela sua apresentação. Fica a convicção de que, com este programa, o cotidiano das escolas é muito mais rico, as crianças ficam com vivências culturais muito mais diversificadas e, tendo em atenção que já foram expostas todas as áreas, as artes plásticas, a música, a dança e o teatro, que fazem parte deste programa,
Cabe agora fechar esta webinar, relembrando que quem esteja interessado em saber mais informações sobre o programa pode entrar em contacto com a DGE, a Direção-Geral de Educação, através do endereço eletrónico webinar@dge.mec.pt. Até ao próximo dia 30 de outubro de 2012. Poderá colocar todas as questões que entender pertinentes, serão respondidas através do site. E muito obrigado pela vossa participação e até uma próxima webinar.